Pessoal, nós estamos vendo, então, limites, né? Limites de uma função. E daí hoje nós vamos ver um assunto muito legal, está dentro dessa ideia de limites, que é o seguinte, limites de formas indeterminadas. Porque, na verdade, é o seguinte, até então, tranquilo, a gente faz os limites e tal, mas o legal mesmo, o bacana é quando você chega numa situação, você vai ver que é impossível resolver. É impossível resolver. Então, aí que o limite, né, que a ideia de limite mostra mesmo, então, todos os recursos mesmo dele, a força como uma ferramenta para o cálculo, esse limite. Exatamente no momento assim. Porque o que nós precisamos entender? Né? O que nós precisamos entender aqui? Primeiro que é o seguinte, o que é limite de uma função, né? Limite de uma função, vou fazer um desenho aqui, depois eu apago. Imagina que a gente tem um plano cartesiano aqui, ó. Né? Um x aqui, xy, tá? Xy. E a gente tem aqui uma função qualquer aqui. Vou colocar aqui uma função assim, uma curva, tá? Então, uma curva. Aí, o que é o limite? O que é o limite? O limite é o seguinte, eu imagino que eu tenho aqui eu tenho aqui um ponto qualquer, um ponto, vamos chamar um ponto A, e eu tenho o seguinte, esse ponto A, ele tem uma região, tanto uma região aqui à esquerda, né, uma região aqui à esquerda, como eu tenho uma região aqui à direita do ponto A. Beleza? Então, o que é o limite? O que é o limite de uma função? Vamos imaginar que essa fosse uma função f de x. E esse daqui, então, eu quero saber o que é, então, o limite da função f de x à medida que o x se aproxima de A. Então, essa ideia de limite é o seguinte. À medida que você se aproxima desse valor aqui, ó, do ponto A, ou seja, à medida que o x vai se aproximando de A, qual é o valor que essa função aqui, ó, ela adquire? Ou seja, à medida que você se aproxima de A, para onde essa função f de x, ela caminha? À medida que meu x vai se aproximando os valores de x vão se aproximando de um valor fixo ali, para onde essa função vai? Para onde que ela aponta? Isso é limite. Aí você vai falar assim, professor, então é fácil o seguinte. Então eu pego aqui, por exemplo, eu substituo o valor de A na função e eu tenho aqui o valor para onde essa função aponta, tá? Quer dizer, eu descubro, só pegar o valor de A, substituir na função e eu vejo que dá isso aí. Só que acontece o seguinte, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Por quê? Porque uma coisa que é importante você notar é isso aqui, ó. Que limite de uma função, os limites de uma função, eles trabalham com valores, olha aqui, ó, nas proximidades de A, ou do pontinho A. Nas proximidades. Um pouquinho antes e um pouquinho depois. Não exatamente no ponto A. Ou seja, limite é o valor que a função tem à medida que ela se aproxima do ponto A. Tudo bem? Não necessariamente no ponto A. Pode ser que, às vezes, no ponto A não exista valor nenhum, mas existe um limite. Ô, professor, o que é isso? Tá louco? Falou, não. É o seguinte, pode acontecer
que em determinados valores, determinada situação, no ponto não exista valor nenhum, mas nas proximidades do ponto existem valores. Existem valores. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou imaginar, deixa eu apagar essa aqui, ó. Vamos imaginar que eu quisesse fazer isso aqui, ó. Eu quisesse encontrar o limite. Eu quero encontrar o limite dessa função aqui, ó. Imagine que existe uma função assim, ó. F de x é igual a 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Tudo bem? Todo mundo viu aí? Essa função, ó, f de x, ela é igual a 1 dividido por 1 menos x quadrado. Eu quero saber qual é o limite dessa função aqui, ó, f de x, à medida que o x caminha para 1. À medida que o x caminha para 1. Tudo bem? Aqui, na verdade, não precisa nem ser... Aqui não precisa nem ser x quadrado. Aqui pode ser x, só isso aqui, ó. Ó. Tudo bem? Ó, aqui, ó. A função é essa. A função é 1 dividido por 1 menos x. Então, o que nós queremos é isso. Qual é o limite dessa função? Esqueci a função de novo. Qual é o limite de 1 dividido por 1 menos x, à medida que o x se aproxima de 1. Pessoal, vocês conseguem me falar mais ou menos qual que seria o limite dessa função aqui, ó? Lembra, a gente faz uma análise do lado esquerdo, né? Faz uma análise do lado esquerdo, esse lado aqui, antes, né? E faz uma análise do lado direito, certo? A gente usou Excel, né? Foi substituindo valores pequenos aqui e tal. Mas eu pergunto para você o seguinte: à medida que você vai colocando valores menores que 1, por exemplo, 0,5, 0,7, 0,9, 0,99, tal. O que vai acontecendo aqui com essa função? Vamos na telinha aqui, ó. A gente quer a função, né? A função, ela é 1 sobre 1 menos x, né? Eu quero saber assim, ó, o limite dessa função, 1 sobre 1 menos x, à medida que o x tende a 1. Lembra, a gente tem que fazer duas coisas. Limite é à esquerda. Valores antes. Beleza? Valores à esquerda, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Limite é à esquerda, o que que é? É isso aqui, limite, né, da função quando x se aproxima de 1 pela esquerda. Vamos fazer uma tabelinha aqui, pode ser? Vamos fazer aqui, ó. X e y aqui. O y é resolver essa função, tá? Se eu falar que o x... Ó, vamos pegar um x menor que 1. Por exemplo, x é 0. Se eu colocar aqui no lugar de x0, vai ficar 1 menos 0, não vai? 1 menos 0, 0. Né? Então, 1 dividido por 1, quanto vai dar? 1 mesmo, né? Não é isso aí? Porque, ó, função quando x é 0. Então, vai ficar, ó, 1 menos 0. 1 menos 0 é 1 mesmo. 1 dividido por 1, 1. Tá aqui. Vou pegar um outro valor aqui menor que 2. Vamos pegar meio, por exemplo. Meio. O que a gente faz? Vamos lá. Função quando x é meio. Vai ficar, ó, 1, né? Ó, no lugar do x, coloco o valor aqui, né? Então, 1 menos 0,5.
Vai dar já dá 0,5. Quanto dá 1 dividido por meio? Quanto dá isso aqui? Meio. 1 dividido por meio? Hã? 2, né? 2. Vamos pegar, então, o número mais próximo. Lembra que nós estamos aqui do lado esquerdo? Então, nós estamos nos aproximando do 1. Vamos pegar um bem pertinho do 1. 0,9. Então, se eu faço o seguinte, ó. Função quando x é 0,9. Lembra, a esquerda vai se aproximando do 1, mas não é 1. Então, vai ficar 1 menos 0,9. 0,9 é 0,1, né? 1 menos 0,9. Então, 1 dividido por 0,1 dá 10. Tudo bem? Ó, vamos aproximar mais ainda do 1. 0,99. Né? Então, vem cá, ó. Função quando x é 0,99. Bem próximo do 1. Vai ficar 1 dividido, ó, no lugar do x, coloca x aqui, né? Fica 1 menos 0,99. 0,99 vai dar quanto? Vai dar 0,01. Isso aqui vai dar 100. Pessoal, o que está acontecendo aqui à medida que você vai aproximando do 1? Você consegue entender? À medida que você está se aproximando do 1, o que está acontecendo com a função? O y. O y está se distanciando. Ele está se distanciando pouco ou muito? Muito. Muito, né? Muito. Então, ó, só para entender o que está acontecendo. A gente pensa lá no plano cartesiano, essa função aqui é 1. Aqui é 1. Então, vou fazer aqui. O que acontece é o seguinte, à medida que você vai se aproximando do 1 pela esquerda, a função vai fazendo assim, ó. Ela vai aumentando. Ele vai aumentando, aumentando. Ele nunca vai tocar aqui no 1. Mas ele vai aumentando. Para cima é positivo ou negativo da função? Para cima é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. E ele está indo para onde? Isso aqui. Infinito. Então, tem limite aqui, ó, para valores menores que 1, tem. Ele vai para o mais infinito. À medida que você se aproxima do 1, a função vai para o infinito. Sobe, vai embora. Tá? Agora, então, beleza. Então, o limite aqui, ó, da função, quando você pega valores menores à esquerda, né, valores menores que 1, ele vai para mais infinito. Agora, vamos fazer o seguinte. E se eu quisesse aqui, ó, fazer isso aqui, ó. Eu quero o limite agora, só que eu quero o limite lateral à direita. Então, eu quero o limite à direita. Vamos fazer aqui. O que é limite à direita? É quando você vai se aproximando, né? Vai se aproximando dele. Vai se aproximando do 1. Não é? Deixa eu só fazer um negocinho aqui para ficar bonitinho isso aqui. Ah, não, tá assim mesmo. Tá assim mesmo. Ó, vamos fazer aqui, ó, XY. XY, tá? Um número maior que 1 é 2, certo? Então, se eu colocar aqui na função, ó, função, quando x igual a 2,
Vai ficar 1 menos 2. E vai dar o quê? 1 dividido por menos 1. Então, quando o x é 2, o y vale menos 1. Vou aproximar mais ainda. E se o x for 1,5? Lembra, eu estou me aproximando do 1 pela direita. Tá? Como que vai ficar? Vai ficar 1... Vai ficar aqui, ó. 1 dividido por 1 menos 1,5. Vai dar 1 sobre menos 0,5. Isso aqui vai dar menos 2. Então, quando x é 1,5, o y dá menos 2. Joia? Vamos pegar o seguinte, vamos aproximar mais ainda. Vamos fazer 1,9. Então, 1 dividido por, aqui, ó, 1 menos 1,9. Vai dar 1 sobre menos 0,9. Isso aí. Ou vamos fazer o seguinte, deixa eu só... vamos fazer assim mesmo. Vai dar uma divisão periódica, mas tudo bem. Deixa eu ligar aqui. 1 dividido por ponto 9. Vai dar 9, né? 0,999, né? Negativo, né? Peraí. Peraí. Mas aqui tá errado, gente. A gente tá aproximando. O 109 é mais longe, né? Não falou nada, pô. Vamos mais pertinho aqui, peraí. 1,10, né? Vamos colocar aqui, ó. Porque assim, ó, lembra, a gente tá se aproximando do 1 aqui, né? A direita a gente começou no 2, veio aqui para 1,5, agora vamos pertinho aqui, ó, 1,1. Então dá menos 0,1. Então aqui, ó, vai dar menos 10. Quando o x é 1,1, tá vendo? Nós estamos diminuindo o x. E o que está acontecendo? Ele está aumentando. Se eu for aqui, ó, por 1, por exemplo, 0,1, eu queria estar bem mais próximo do 1, né? Ele vai dar menos 100. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu com essa função? Ela aconteceu o seguinte, ela aconteceu o contrário, né? Ela aconteceu o contrário. Ele está fazendo isso, ó. À medida que você aumenta os valores, você vem com valores de x, a função ela faz isso aqui. Vou apagar essa parte de baixo aqui. Aqui pode apagar, né? Pode apagar. Veja que é o mesmo movimento que a gente fez em cima. Tá? Só que ele vai fazer o seguinte. A gente tem aqui, ó. Vamos fazer essa tracejadinha aqui, ó. 1. Aqui, ó. Aqui é 1. E a função, ela faz isso aqui, ó. Ela vem... Faz isso aqui, ó. Então é o seguinte, antes ele é mais infinito. Agora aqui, à medida que você se aproxima do 1, o 1 está aqui, né? Do 1 pela direita, o que acontece? Ele vai para menos infinito. Então tem o limite à esquerda, mais infinito, tem o limite à direita, menos infinito. E como que a gente faz isso? Mas dando uma olhada. Uma outra coisa que a gente pode fazer olhar lá na nossa
naquele nosso programinha de gráfico. A função é essa, né? 1 dividido por 1 menos x. Y igual. Vocês entenderam o gráfico, aquele gráfico que a gente fez, né? Então, veja que, ó, à medida que você vai se aproximando do 1, esse aqui é 1. Deixa eu fazer, ó, x igual a 1. Então, veja que esse daqui, ó, é o ponto 1, tá vendo? Ó, x igual a 1, é exatamente onde está estracejado, como eu fiz lá. À esquerda dele, a função que está em verdinho, ela vem, e à medida que ela vai, que o x vai tentando aproximar de 1, ele vai para mais infinito. Então, o limite à esquerda é mais infinito, é para onde a função vai, beleza? E aqui, ó, e o limite aqui quando a função vem da direita, ela vai para menos infinito, menos infinito. Beleza? Vamos imaginar que eu fizesse o seguinte, que eu fizesse isso aqui, ó. Eu vou pegar o mesmo desenho aqui, tá? O mesmo desenho aqui, só que eu vou pegar de outra cor. Vamos imaginar, turminha, que eu fizesse isso aqui, ó. Ao invés de simplesmente considerar essa função 1 sobre 1 de x, eu fizesse o seguinte, colocasse aqui, ó, 1 sobre módulo de 1 sobre x. Módulo de 1 sobre x. Galerinha, o que significa módulo de uma função mesmo? Fala para mim. É quando você quer, na verdade, assim, o valor positivo daquela função. Isso significa assim, ou do número. Então, por exemplo, módulo 2. 2 é positivo, então é 2 mesmo. Módulo de menos 2. Você volta o positivo. Então, pegar o módulo de uma função, é pegar sempre o valor positivo. Se ele é positivo, continua positivo. Se ele é negativo, ele passa a ser positivo. Tá? Então, imagina o seguinte. À medida que eu mudo, eu coloco esse módulo aqui, você vai falar, professor, mas isso não vai mudar muita coisa. Não, vai mudar muita coisa. Olha que bacana isso aqui. Se eu coloco o módulo dessa função, à medida que eu vou substituindo zero aqui, 1 menos 0 vai dar 1. 1 dividido por 1, 1. Beleza. Se eu colocar x igual a meio, 1 menos meio dá meio. 1 dividido por meio dá 2. Se eu colocar 0,9, 1 menos 0,9 dá 0,1. 1 dividido por 0,1 dá 10. 0,99. 1 menos 0,99 vai dar 0,01. 1 dividido por 0,01 dá 100. E assim por diante. Então, eu vejo o seguinte. O limite à esquerda dessa função existe e ele vai para o mais infinito. Quer dizer, não mudou nada. Não mudou nada aqui. Mas dá uma olhada nisso aqui agora. Dá uma olhada nisso aqui. Ó. Deixa eu apagar esse pedaço aqui. Dá uma olhada nessa situação agora. Vocês vão ver que interessante que é isso. Vou imaginar que você queira agora o limite à direita dessa função. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer como a gente comentou agora. Vamos catar a função, substituir valores nela e ver para onde que essa função está caminhando, tá bom? Então, olha como fica. Deixa eu até apagar isso aqui. Apaguei aqui, ó. Olha só. Então, o nosso limite à direita. Olha que legal isso. Se eu substituo 2 nessa função, que vai ficar 1 dividido por 1 menos 2. A gente fez ali anteriormente que 1 menos 2 dá menos 1. E 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Está aqui, ó. Mas se ao invés de eu pegar um número, eu queira só o módulo dele, 1 menos 2 dá menos 1. Só que o módulo é 1. Então, 1 dividido por 1 vai dar 1 positivo. Vamos no lugar aqui, ó, colocar 1,5. Então, 1 menos 1,5 dá menos 0,5. Mas como eu quero o módulo, pego só o lado positivo, 1 dividido por 0,5.
aqui, né? Vai dar 1 dividido por meio, né? 1 dividido por meio vai ficar, então, 2 positivo. Se você pegar aqui e substituir aqui, ó, 1,1. Então, 1 menos 1,1 dá menos 0,1. Só que como eu quero o módulo, vai ficar 1 dividido por 0,1. Isso aí vai dar 10 positivo. Porque embaixo eu estou tirando o sinal de negativo. Aí eu vou lá, substituo aqui, ó, 1,01 aqui. 1 menos 1,01 vai dar menos 0,01. Só como que eu quero o módulo, ele vai dar um positivo. Então, vai ser 1 dividido por 0,01, que é 100 positivo. O que aconteceu aqui? Aconteceu que o limite lá esquerdo, à esquerda é mais infinito, e o à direita também é mais infinito. Ou seja, à direita ele não é assim. No nosso novo caso aqui, ele não vai ser desse jeito. Não vai ser desse jeito aqui, ó. Ele vai ser... mas tá ruim aqui, viu? Ele vai ser parecido com esse aqui, simétrico. Só que em cima, só que à direita. Então, veja que se eu coloco o módulo aqui, tanto o limite à esquerda como o limite à direita, eles dão mais infinito. Então, o que acontece? O limite à esquerda é mais infinito, o limite à direita é mais infinito. Eles existem e são iguais. Então, para existir o limite global, tem que existir os dois limites laterais e eles serem iguais. Então, essa função tem o limite... Vou escrever, tá? Limite da função é 1 menos x, com x tendendo a 1. Isso aqui é mais infinito. Quer dizer, os dois vão para cima. Agora, que legal. Igual é 1 dividido... Vamos ver se ele obedece aqui. Acho que ele tem aqui embaixo. Acho que é aqui, né? Módulo de 1 menos x. Ele fez aqui. Ó. Vocês estão vendo o que ele fez aqui em azul? Vocês estão vendo aqui em azul? É. O que era a função, essa funçãozinha verde? A funçãozinha verde era aquela é essa aqui de cima. Essa daqui, ó. F é igual a 1. É 1 sobre 1 menos x. Veja que, ó, o verdinho, ele vai um aqui para cima e um para baixo. A função g que ele marcou é 1 dividido por 1 menos x, só que o módulo disso. Então, onde que está aqui, ó? Eu vou até apagar aquela anterior. Vou apagar. Pronto, ó, tá vendo? A função nova que a gente fez, o que ela faz, ó? Ela vai as duas para cima, não vai? Indefinidamente. E vão para o lado positivo. Então, por isso a gente fala que ela é mais infinito. Mais infinito. Então, olha só. Tem o limite lateral à esquerda, é esse, mais infinito. Tem o limite lateral à direita, mais infinito, desse lado aqui. Tá bom? Então, se tem limite lateral, eles existem. E são iguais, então quer dizer que existe o limite global. Então, essa função tem o limite global. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Só para a gente encerrar esse negocinho aqui, que eu estou falando. Né, que é uma ideia, mais ou menos, é um complemento da aula passada, assim, só para retomar a aula passada. Aqui. Essa aqui seria a nova função. Ela tem limite dos dois lados, a direita e a esquerda, mais infinito. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. E se você substituir na função 1
Ou seja, se eu colocar 1 aqui, o que vai dar? Porque, ó, eu sei que tem um limite antes, ou então, antes do 1, a função ela vai para o infinito. Depois do 1, ela vem do infinito. Então, ela faz isso, e daí ela faz isso, tá? Ela tanto vai para o infinito. Então, o limite dela, tanto à direita como à esquerda, é mais infinito. Como existem limites laterais e eles são iguais, então o que acontece? A gente pode falar que ela tem um limite global, certo? Que é esse aqui. Agora, só que a pergunta agora é outra. Pergunta é a seguinte: e se eu fizer o seguinte, se eu calcular o valor da função quando x for igual a 1? 1 sobre 0. Quanto dá essa operação aqui, turminha? 1 dividido por 0. Você tem 10 balas para dividir, tá? Aí você não tem ninguém. Como que você divide? Você fica com as 10. Mas você precisa dividir. A minha calculadora deu erro aqui. Ah! Sua calculadora deu erro, não deu? Sim, por quê? Porque não tem dentro dos reais, não existe divisão por 0. Entendeu? Por isso que a calculadora deu erro. Porque isso não existe. Isso não existe. Então, veja que negócio bacana. É isso que eu queria que vocês entendessem. Veja que, se eu for dando zoom aqui, ó, peraí. Tá vendo que aqui não parece que o gráfico tá encostando? Mas se eu for dando zoom, vai chegar uma hora que nós vamos ver nitidamente. O gráfico antes, ele passa de um lado, e o gráfico depois passa do outro. Eles nunca encontrarão o valor de x, o valor da função para x igual a 1. Por quê? Porque, olha só, eu estou dando um monte de zoom aqui, ó. Porque é o seguinte, porque a função no ponto, você não pode fazer. Você não tem solução, não existe uma solução para isso. A função, ela tem limite, olha que legal. O limite no ponto existe. Limite no ponto existe. Que é esse aqui, mais o infinito. Tanto a direita como a esquerda, aqui, ó, esse aqui é o resultado da direita, e esse daqui é o resultado da esquerda. Então, veja que tanto pela direita quanto pela esquerda, os limites laterais existem e são iguais. Então, isso está certo. Ó. Se existem os laterais e são iguais, então o limite da função é esse. É esse aqui. Só acontece uma coisa interessante nesse caso. A função não é definida no ponto, mas ela tem limite. O limite dela, você consegue apontar. Qual é o limite dessa função? Quando x tende a 1, mais infinito. Oh, legal. Então, olha só como seria o raciocínio. Ah, tá, o limite dessa função no ponto 1 é em mais infinito, então eu posso concluir o seguinte: a função está vindo, à medida que ela vai se aproximando de 1, ela vai para o mais infinito. Ah, e a outra? A outra é o seguinte: ela sai do mais infinito, ela vem diminuindo, ela vai diminuindo eternamente. É isso que significa o limite. Limite de uma função não é o valor que ele tem no ponto, porque, por exemplo, essa função não tem valor no ponto, assim como vocês falaram, eu não sei quem que falou aí, que o que acontece é que a hora que você coloca isso na calculadora, você vai colocar isso aqui, ó, deixa eu pegar uma canetinha aqui. À medida que você vai colocar isso aqui, ó, numa calculadora, né, ele vai dar erro. Por quê? Porque divisão por 0, a gente não define. Não existe definição nos números reais de divisão por 0. Entenderam? Mas só que é o seguinte, ô professor, então aí não tem resposta? Não, engano seu. Engano seu. Porque limite não tem a ver com o que acontece no ponto. Tem a ver com o que acontece ali, ó, nas redondezas daquele valor, em volta desse valor. Ou seja, à medida que a gente se aproxima dele, para onde vai a função? Essa função ela vai para o mais infinito, ou seja, à medida que se aproxima do 1, tanto um lado como o outro, tanto o lado da direita como a esquerda, ambos vão para o infinito. Mas e no ponto, quando x é 1? Não dá para fazer.
Não existe. E olha que legal. E aí que é a sacada do limite. Porque o limite, ele não precisa que você dê o valor que está exatamente no ponto, mas sim o que acontece nas proximidades desse ponto. É aí que é a sacada do limite. É aí que é a sacada do limite. Tudo bem? Captaram aí?